Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, gente, vamos conversar sobre uma coisa muito especial, um filme que estreou, tá? Nesse fim de semana aí do dia 20 de outubro de 2024. Um filme que passou no Festival do Rio, tá? Eu também estou aqui pegando os filmes que passaram no Festival do Rio, que eu não tive tempo de ver, que estão estreando agora. Eu estou aqui fazendo resenhas sobre eles também, tá? Mas essa talvez fosse uma das coisas mais esperadas do festival, tá? Que é o filme Super, né, barra Man, tá? Que filme é esse? É um documentário sobre Christopher Reeve, gente. Tem mais ou menos o que aí? Eu acho que tem mais ou menos 20 anos que ele faleceu, tá? E esse documentário ele foi justamente para marcar essa data, né? E é um documentário bem interessante, né? Sobre ele, tá certo? Todos nós sabemos aqui da história trágica, né, do Christopher Reeve, tá? É um filme muito pesado, uma história bem pesada, uma história bem triste, tá? Eu confesso a vocês que eu tive um certo receio de assistir a esse documentário, né, pela tristeza toda que foi a história, né, do Christopher Reeve e da esposa dele, né, a Dana, né, Dana Reeve, né, no final das contas, tá? Mas é aquela coisa, né? Superman, né, de 1978, eu fiz uma resenha aqui outro dia, né, ele passou, né, uma semana antes do festival, né, para vamos dizer assim, chamar a galera para assistir esse documentário agora, né. E aí o que acontece? Superman de 1978 é um ícone, né, gente? É um filme que, pelo menos para mim, marcou bastante, né? Marcou muito a minha infância. Muita gente acha que é o melhor filme de super-herói que existiu, tá? E foi o primeiro, assim, bem pronunciado, o primeiro que chamou muita atenção, né? Acho que foi a primeira vez, não vou dizer que a primeira vez, tá? No cinema, tá? Na grande telona, tá? Que de repente foi trazido a vida de um super-herói, né? Pra tela grande. Mas foi o primeiro filme, assim, de super-herói muito bem sucedido, um blockbuster que chamou demais atenção, isso com certeza foi, né? E aí o filme ele começa justamente, né, com o acidente, né? O Christopher Reeve era um cara que gostava de praticar muitos esportes, coisa e tal, né? E ele teve que fazer um filme onde ele precisava cavalgar, né? E ele começou e ele era alérgico a cavalos, ele tomava antialérgico para cavalos para poder cavalgar, né? E numa prova de hipismo ele caiu do cavalo e fraturou o pescoço, né? No que ele fraturou o pescoço, ele estava entre a vida e a morte nesse tombo, tá? E aí o que aconteceu? Incrivelmente ele acabou sobrevivendo, porque a morte dele era praticamente certa, né? E aí ele começou todo um trabalho para se recuperar, né? Ele inclusive chegou, num primeiro momento, a desistir da vida, falou para a esposa que ele achava melhor morrer, coisa e tal, mas a esposa não deu apoio a ele, e isso que fez ele continuar a viver, né? No final das contas, né? E aí ele começou a luta dele para se recuperar e principalmente a luta dele para as pessoas que sofriam, né, de lesão na medula espinhal, né, que sofrem algum tipo de lesão na medula espinhal, né, que ficam tetraplégicas, né. E aí o que acontece, né? Ele vai ser um ícone aí, ele vai ser o verdadeiro super-homem, né? Porque todo mundo tinha a lembrança dele como o grande herói, né? E aí ele vai, ao enfrentar essa adversidade tão grande na vida dele, né? Ele vai começar a lutar e ser um cara muito influente, né? Politicamente, inclusive, tá? Para essa luta das pessoas com problemas na medula espinhal, né? No final das contas, que tem essa dificuldade, né? De se locomover, que ela não consegue se locomover mais, né, por causa da medula espinhal, né? O filme ele consegue alternar isso, né, com a carreira dele, né? Ele faz uma biografia, né? O fio condutor principal do filme é o acidente, né? E a vida dele, né, como tetraplégico, né? Mas o filme ele vai fazendo umas idas e vindas, vai fazendo uns flashbacks, né? Onde você vai mostrando também a carreira dele, né? E volta, né, novamente para a questão da medula espinhal. Então o filme ele fica dividido entre isso. Não é um filme cronologicamente, vamos dizer assim, impecável, que começa com a carreira dele, aí chega o momento do acidente, depois só fala do acidente e aí acabou. Não. Ele começa com o acidente, tá?
vai mostrando a trajetória dele depois do acidente, né? E vai fazendo essas voltas ao passado para fazer biograficamente um apanhado da carreira dele ali. E aí nessas horas, né, aquilo que eu sempre falo, quando o filme ele faz essa opção, né, você precisa ter uma montagem, né, muito boa, né, e um roteiro muito bom para poder uma coisa não ficar mais pronunciada do que a outra, né, quando você bota duas histórias correndo em paralelo ao longo do filme, né. Então o filme ele conseguiu ser muito bom nisso, né, no final das contas, tá. A gente sabe o desfecho da história toda, né, ele acabou quando as coisas estavam começando a avançar, ele estava começando a se movimentar, né? Ele já tinha feito uma fundação, a fundação estava pleno vapor, né? Trabalhando, né? Ele e a Dana, né? O que acontece? De repente ele tem uma espécie de mal súbito, né? Uma espécie de infecção que mete ele em coma e dessa vez ele não consegue escapar, ele acaba falecendo, né? E aí pouco mais de um ano depois, né, a própria Dana Reeve também, né, que nunca fumou, que sempre teve uma saúde de ferro, ela passa a ter ela tem câncer no pulmão de uma forma devastadora e ela acaba morrendo também, né? Então é um filme pesado, né, gente? Porque os depoimentos são dos filhos, né, do Christopher Reeve, né? O Christopher Reeve ele vai ter um primeiro relacionamento com uma inglesa, né, onde ele tem o filho mais velho, né? E um filho e uma filha mais velha, né? E depois ele vai ter o relacionamento com a Dana, que é a segunda esposa, que ele tem uma criança menor, né? Então o que vai acontecer ali? Todo mundo vivia como uma espécie de família, né? Ele conseguia trazer até a ex-mulher dele, né? Junto com os filhos, né? Para passar Natal, festa, tudo junto, né? Isso mesmo antes dele ser tetraplégico, né? E depois o que acontece? Essa família, né, que ficou completamente destroçada, né, com a perda do Christopher, uma família dupla, né, que ficou completamente destroçada, né, com a perda do Christopher Reeve e da Dana, né, eles vão concentrar seus esforços, principalmente os filhos, né, eles vão concentrar os esforços em manter a fundação adiante, né. Então, se o filme é uma história trágica do início ao fim, né, com as suas vitórias, obviamente, com os seus passos positivos, né? No final do filme se optou, né, por colocar, né, uma espécie assim de happy end, de colocar um fio de esperança, né, no final do filme, já que é uma história tão pesada, uma história tão triste, uma história tão trágica, né? Mas ainda assim, gente, vale muito a pena assistir. É uma história muito pesada. É, é de se chorar, tá? É de se chorar porque é muito pesado, é muito forte o filme, tá? Mas vale muito a pena assistir esse filme. Esse filme é um primor de documentário. É um documentário muito bem feito, muito bem escrito, muito bem construído, tá? Dá muitas vozes a várias pessoas, tá? Não fica só reificando e endeusando o Christopher Reeve, mostra também os defeitos dele também como ser humano em alguns momentos, né? É claro que vai ficar mais na parte, né, da conquista dele aparecer como o cara que lutou, né, pela causa dos tetraplégicos, coisa e tal, né? E embora ele tenha feito um comercial em que ele aparecia andando virtualmente, que deixou os tetraplégicos muito revoltados da vida, que achou que isso não representava eles em nada, pelo contrário, atrapalhava até a luta deles, né, coisa e tal, e ele estava fazendo a coisa na maior das boas intenções, mas ele não percebeu que aquilo ali não ficou de bom tom, né, para os tetraplégicos, né? Mas o filme ele vai abordar todas essas questões, então vale muito a pena dar um pulinho, tá, né, no cinema, tá, gente? Para ver esse documentário. Eu não sei se ele vai passar no streaming. A princípio, pelo que eu fiquei sabendo, ele não ia passar em nenhum canal de streaming, tá? A princípio, tá? De repente ele vai passar depois, né? Tem que se ver como é que vai ser a recepção do público, né? Mas eu acho que de repente ele vai passar no streaming depois, mas inicialmente só nos cinemões, só na tela grande, tá? Então dê um pulinho lá no cinema para assistir esse documentário sim, porque vale muito a pena, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende, meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.